Bom dia, pessoal. Então, voltando ao relato dos meus sonhos, né? Como as criaturas dos deuses lá não deu certo, né? Então, ele faz as criaturas, pares delas, e coloca em cada planeta para poder cuidar do planeta. Essas criaturas não são inteligentes, mas elas só têm a consciência que tem que cuidar da natureza. Bizarramente, eu não vou descrever assim, todos os detalhes, porque eu só via, né? Ele faz todas as criaturas daquela matéria verde, daquele pó que tem em todos os lugares. Enfim, ele colocou esses pares, essas criaturas nos planetas já com uma consciência. Bizarramente são estranhos, né? Não vou falar feio porque é coisa do Criador. As criaturas tinham chifre, outros tinham rabo, outros eram amarelo, outros eram vermelho, era de tudo quanto era cor. Mas ele deixou lá nos planetas, né, o casal, e vambora fazer mais. Ele não parava nunca de fazer planeta, fazer sol, fazer água, fazer terra, fazer animais, árvores, tudo. Nunca parava. Então, quando acabava, tipo assim, um sistema solar com muitos planetas, porque agora ele colocava um monte de planeta em volta do Sol. Aí a gente volta novamente pro começo. Chega lá, tá tudo perdido de novo. Todas as criaturas praticamente morreram. O planeta tá todo destruído. Ele vai e refaz tudo de novo. Cada vez que ele refaz, ele já faz assim, como se tivesse parado naquela parte da evolução, ele começa daquele ponto, cada vez mais perfeito, digamos assim. Só que as coisas nunca eram igual. As criaturas, elas jamais eram as mesmas criaturas, já eram diferentes, e cada vez que ele ia refazendo as coisas, cada vez mais ficava modificado, digamos assim, modificava, né? Porque ele já acompanhava aquele ritmo da evolução mais na frente. Já não começava exatamente do zerinho, mas mais avançado, né? Enfim, aí ele começa de novo e fez mais casais, depois 4. Vamos fazer tudo de novo. Quando retorna outra vez, praticamente tudo morrido. Então ele percebeu que não era só isso, e sim um sistema de reprodução dessas criaturas. Então, para formar uma criatura inteligente, precisaria de 2 criaturas. Os animais não precisam, chega um determinado tempo que ele coloca ovos. Eu não sei bem dizer e explicar, mas o sistema reprodutivo que ele colocou nesses animais também ainda era sistema de ovos. Só que não precisava do macho copular, o sexo ou alguma coisa assim. E sim, chegaria um tempo que essa própria criatura iria, como se diz, procriar sozinha. E foi dado às fêmeas, porque no começo ele viu que os machos não cuidavam, né? Mas as fêmeas são mais cuidadosas. Tá bom, nossas criaturas colocavam ovos. Né? Um ovo para cada 100 anos. Ou 200, séculos, sei lá, é muito tempo. Décadas e décadas, né? Mais de 100 anos. Beleza, então vamos embora. Continua fazendo as coisas, vamos fazendo. Quando retorna, mesma dificuldade. Até que ele percebeu que um planeta havia ainda uma criatura lamentando, tá? Lamentando porque estava sozinho. Por que que o pai da criação deixou apenas ele sozinho naquele planeta? Porque todos morreram e ele ficou sozinho. Aí ele pensou, vamos fazer mais. Então ele colocou já 6 pares, todos com sistema reprodutivo, e dessa vez não ia colocar só um. Ia ter mais ovos para essas criaturas crescer junto e ter mais e mais. Beleza. Até aí estava funcionando. Quando ele retorna, o mesmo caos. Teve um planeta que só tinha macho. Eles não reproduziam. Eram só as fêmeas. Né? É engraçado, eu tô rindo porque é engraçado, não dá tempo de contar tudo. Enfim, ele pegou e fez de novo, mais controlado o negócio, né? Dividiu para cada casal, seria 4 filhos, e esses 4 filhos dividido em 2 sexos, 50%, 50% para cada um. Beleza. Tá, vamos continuando de novo. E o universo crescendo, ele nunca parava, né? Então, quando ele errava nenhum, ele já fazia o próximo com tudo dentro. Ele já não fazia pelas metades mais, né?
Tá, quando a gente retorna novamente, outro caos, né? Dessa vez os danos eram permanentemente danos. Essas criaturas, esse ciclope, né? Porque eles tinham um olho só, são várias espécies desse ciclope. Essas criaturas começaram a procriar muito. E uma criatura com inteligência, vocês sabem que a destruição é permanentemente, né? Ela começa a destruir o meio ambiente. Mais casa, mais comida, mais espaço, briga por território. A natureza já não era mais, como se diz, o principal. Então a destruição que essas criaturas causaram no planeta, os danos foi muito grande. Teve planeta que praticamente eles estavam morrendo de fome, destruíram tudo. O Criador ficou indignado com isso. Quer dizer que não dá para fazer muito dessas criaturas porque eles destroem. E outros, eles eram gigantes, eles eram maior que os animais. Para controlar os animais, as feras que tinham, aquelas coisas horríveis, porque os animais em grau de evolução ainda não chegaram nem perto dos dinossauros, nem em lugar nenhum do universo. Né? Então eram criaturas completamente estranhas, eram criaturas que comiam outras criaturas para controlar, para manter. E essas criaturas evoluíam, né? Foram evoluindo. O grau de evolução existe em todo lugar, em qualquer lugar do universo. Há uma evolução, é necessária essa evolução. Enfim, então ele ficou indignado com aquilo. Ele deixou para lá. Ele não pode chegar e tirar a vida das criaturas. Ele jamais faria isso. Ele não pode. Ele não quer. Ele é contra a morte. Ele é dolorido, é terrível para ele. Digo pelo fato de ver as árvores, de ver os animais, o desespero dele, de ver essas criaturas padecer, morrer, se acabar. Imagina esse que tinha um pouco de raciocínio, né? Então ele ficou muito indignado. Continuou. Enquanto as criaturas não morrem, não se acabam, aí é que está o problema. As criaturas do universo, nesse tempo, nenhuma delas apodrecia, viravam, como se diz, organicamente, eles não putrificavam, eles petrificavam, viravam pedras. Na posição que eles morriam, eles ficavam deitados, de pé, sentado, fazendo necessidades fisiológicas, como se diz assim, da forma que eles morriam, se morriam de um acidente, eles morriam da forma que aconteceu o acidente, eles viravam pedras. Os animais também acontecia a mesma coisa, então você chegava às vezes em um monte de estátua. Parecia que a medusa tinha passado lá e transformou todo mundo em pedra. Mas é porque não tinha esse tipo de material para decompor isso. E isso às vezes era muito triste, porque às vezes a gente chegava no planeta, as criaturas ficavam lá, chorando, lamentando, tem um certo sentimento pelo outro que se foi, pelo companheiro, pelo parceiro, né? E isso deu para perceber que todas as criaturas, quando elas tinham parceiro, eram parceiros. E esse foi um sentimento que o Criador sentia, porque ele mesmo sentia quando acontecia. Então ele ficou muito triste com isso, né? Não foi em todos, mas na maioria aconteceu a mesma coisa, a evolução vai continuando. Essas criaturas, com o decorrer do tempo, foram cada vez mais evoluindo. Eles foram ficando cada vez mais estranhos, diferentes, modificando, geneticamente modificando aqueles que podiam reproduzir. Muitos planetas, as criaturas morreram de fome, como o planeta acabava se perdendo. Mas nem todos aconteceu isso. E isso o Criador ia cada vez mais, até que ele cansou. Né? Gente, se imaginar milhões de sistemas solar feito e tudo acontecia a mesma coisa, né? Até que um dia ele voltou pro planeta dele. O planeta dele é o vermelho, como eu disse para vocês, ele adora vermelho. É a cor que ele mais gosta, é o vermelho. Então o planeta dele era o único isolado desse prato, era fora do prato. Tanto é que quando chegava no planeta vermelho e a noite chegava, ele podia ver todos os planetas, todos os sóis. Era um desenho, era formado desenho desse prato. Ele estava contando a história do universo com esses desenhos. Então, quando ele deitava debaixo da árvore à noite, ele via o desenho que ele estava formando. Não era uma coisa que ele chegava e colocava ali pronto, não, ele fazia desenho. Ele era o único que via
aquele desenho, porque o planeta dele é sozinho. Ele é isolado do prato, seria assim, do universo, no meio de uma escuridão terrível. Tanto é que demorava muito para chegar lá. Para ele não, mas para mim demorava. Parecia que ia em câmera lenta naquele lugar, dentro daquela bola. E ele ficou deitado lá. Eu acho que quando o povo fala na Bíblia que a criatura, que o Criador fez o universo em 6 dias e no sétimo descansou, né? Eu acho que acho que é essa parte. Não, depois muito trabalho, muitos milhões de anos fazendo aquilo, ele praticamente foi lá relaxar. Colocou a mão atrás da cabeça, né? Ficou lá olhando, apreciando a beleza do universo, a luz. Ainda era muito escuro, gente. O prato era, vamos dizer assim, é um prato assim, que a gente via. Só as bordas tinha as grandes estrelas, que eram sóis gigantescos. E dentro desse prato ele começou a fazer os desenhos assim, como se estivesse desenhando as bordas. E cada um era um desenho, até a grande árvore já tinha dele. Os animais, né? Então ele estava desenhando em volta desse prato. E de baixo, para a gente poder ver, a gente via aqueles desenhos. Mas a grande árvore era a coisa suprema, né? Tudo em função dessa árvore. Então ele começou a fazer esses pratos e fazer esses desenhos, né? Dava para ver que era um desenho. Só ele via isso aí. Só ele fez porque ele ficava de longe observando, né? Aí eu ficava com muita raiva, porque quando ele ia descansar era como se fosse alguns segundos, né? Ele andava no planeta dele, ele nadava, ele brincava com os bichos dele, via tudo que estava acontecendo ali, né? A selva de pedra também tinha, porque alguns animais também morriam, viravam pedras, né? Calcificava, sei lá, virava pedra. Enfim, ele sai naquela velocidade como se fosse um raio. Eu sou sempre jogada de um lado para o outro dentro daquela bola que fica tudo doída. Toda vez que ele sai de supetão, eu me machucava, né? Eu ficava pregada na parede, assim, igual uma lagartixa. Então eu posso dizer que eu sei como que os astronautas se sentem quando o foguete está subindo, você é puxado com tanta violência para a parede, né? Eu ficava igual uma lagartixa, assim, pregada, assim, meu rosto ficava espichado. Se eu estivesse rindo, parecia que ia rasgar minha boca, né? Os olhos. Era terrível, é como se um vento muito forte me segurasse, alguma coisa me segurasse para trás daquela bola quando ele saía, arremessava, né? Porque ele saía em forma de raio. E eu nunca me acostumei. Geralmente eu estava de pé, às vezes sentada, então eu me machucava muito. Quando eu percebia que ele ia, não dava nem tempo de eu me segurar, de eu mudar a posição para não machucar. Geralmente eu rodava dentro daquela bola. Enfim, saio. Lá vai nós pro planeta novo que ele estava construindo. E lá ele fez umas coisas desse tamanho, assim, parecendo um ovo de uma mosca. Vamos dizer assim, como se ele fosse uns vermes gigantes. Mas era grande, tá? Eu era pequenininha e aquele era grande. Ele era gigantesco, então tudo que ele fazia era grande. Enfim, ele fez aquelas coisas grandes e pôs várias bolinhas dentro dessas coisas, como se fosse uma cápsula. Dentro desses animais, são várias cápsulas. Eu vi ele colocando aquilo lá, ele magnetizou aquilo, né? Eu falo magnetizar, como eu disse, é como se ele colocasse raio ali dentro, daquelas bolinhas de energia. E aquela criatura, ele fez diversas delas, né? Eu não entendi o que era aquilo. E aquilo ele colocou em todos os planetas, então o que ele fez, tá? Deixou tudo lá. Se passou muito tempo e ele continuou fazendo os planetas, mais o sistema solar, para continuar o desenho do prato, porque ainda era muito escuro. Apesar de um ser distante do outro, era muito escuro. Então, ele voltou para o planeta, que ele pôs aquelas coisas que aí eu entendi que aquilo ali era como se fosse uma bactéria, um micróbio. Na verdade, é mais um micro-organismo, né? Aquela micro-organismo, eles começaram a evoluir. Então, no planeta deserto, quando a gente voltou, já tinha grama, animais estranhos, nada a ver com o que ele já fazia. Aquilo começou, parece que se dividia e multiplicava, e aquilo, eu vou dizer assim, que é um micro-organismo mais gigantesco, estranho,
uns parecia lesma, né? Foram evoluindo aquilo. Então, todos os planetas que ele começou a fazer daí por diante, ele começou a fazer a vida e colocar esses animais, essas criaturas, né, de bicho gigantesco, horrível. Né? Cada vez que ele fazia de forma diferente, né? Então, nunca saía a mesma coisa. É como um artista, ele copiar a obra dele mesmo, para ele vai uma dificuldade, porque ele cria, então ele não consegue copiar. Se ele faz, sempre tem um pequeno detalhe, até um tracinho diferente, é modificado, porque ele já não consegue fazer aquilo. Ele não é um copiador, ele cria, então ele não copia mais, ele já vai fazendo mais para frente, cada vez melhor, mais perfeito. Então é difícil fazer cópia. Então ele não fazia cópia, mas enfim, todas essas criaturas parecia-se ter pequenas mudanças, né, diferente, mas com a mesma função, assim como eram os animais e as plantas também. E então alguns planetas que a gente retornou, ele percebeu que funcionou. As criaturas já não viravam mais pedra, elas apodreciam. E isso levou ele a fazer outros animais de limpeza. Né? Ele já tinha formiga e vários outros, mas aí veio a barata, outros bichos para limpar, né? Os restos mortais dessas criaturas que eram biológicas, até mesmo as árvores. Então, daí por diante, todos que morriam, apodreciam, viravam mais pedra, né? Então, essas criaturas foram criadas em função disso. Só que não era só isso. Essas criaturas, parecia que ela guardava informações, vamos dizer assim, é como se o DNA dessas criaturas fosse para dentro daquelas coisas. E aquilo invernava, em vez de virar uma bela mosca, né? Ou outro inseto qualquer, vamos dizer assim, que eles eram estranhos, né? Eles eram ativados novamente, né? O Criador ativava eles, e aí parecia que dentro dele todas as criaturas começavam a se formar novamente, desde as árvores, sementes, animais, cada um que consumia aquele aglomerado, parecia que invernava dentro da água, às vezes dentro da terra, cada um era um específico de um lugar. Então, a partir do momento que ele energizava aquilo se voltava de novo, exatamente igual ao que tinha. É como se copiou a criatura, fizesse um clone, né, através desse DNA. E assim ele fez em todo o universo. Então, ele demorar muito tempo fazendo de novo, era só energizar as criaturas. Quando ele acabava de energizar todas elas, ele podia continuar fazendo, que aí aquele processo seria interminável. Só que aquilo não fazia sozinho, ele tinha que fazer. Enfim, então demorou muito tempo. Já que os ciclopes se acabaram, uns continuaram evoluindo, né? Foram ficando criaturas menores, formando povoado, população e coisas desse tipo, e até mesmo o método de consciência é um primitivo mais avançado do que nós. Então, essas criaturas geneticamente foram mudadas sozinhas por causa da evolução, até a consciência, até a inteligência, né? Porque no princípio ele só tinha consciência, não tinha inteligência. E aí isso vai se aperfeiçoando, né? Então, muitos planetas, essas criaturas sobreviveram. Os gigantes já não eram mais tão gigantes. Mas assim mesmo, eles ainda tinham um único olho, não tinha dois. Muitos perderam a característica do primitivo de uma vez, modificaram mesmo, devido à luz, devido à necessidade de nutriente, né? Algumas coisas que eles não tinham mais, porque o planeta acabava morrendo, né? Eu digo assim, é um meio de viver, de sobreviver, né? Sobreviver, eles sobreviveram. Alguns, outros não, outros destruíram tudo. Passando essa parte, beleza. Aquelas bactérias lá, aqueles micro-organismos estavam feitos. Mesmo assim, ainda ele tinha que ativar isso, mas era menos tempo do que ficar refazendo tudo de novo. E ele continuou fazendo o trabalho dele e sempre ele retornava. Até que, do nada,
ele escuta um barulho que eu também escutei. No universo não tem som assim, não tinha som no começo, né? Mas quando os planetas começam a se formar e o Sol começa a ver som, então já tem muito barulho. E a gente sentiu aquele barulho. É como se um raio viesse e cortasse eu bem no meio, assim, passasse por ele e tudo fosse embora. Muito grande, uma luz estranha, né? Como se passasse uma luz assim. E a gente visse como se estivesse cortando, é como se a luz cortasse a gente e fosse embora, né? E ele vira uma vez e vai atrás de onde veio isso aí. E lá a gente viu vários pedaços de planeta indo embora, pedaços gigantescos. Saía que nem uma bala, as balas de fogo, tem, sumia, né? Então ele ficou tentando saber o que aconteceu, porque nunca aconteceu de um planeta explodir. Naquele momento não explodiu nenhum. E aquilo parece que não foi legal, porque quando ele explodiu, os pedaços começaram a cair em outros planetas, em vários planetas. Aí foi pro Sol, parece que mudou o Sol, tirou do lugar, aí o planeta saía do lugar, e aquilo saía rodopiando, parece que virou tipo um efeito dominó, sabe? Um ia atingindo o outro. Então aquilo começou a ficar já estranho, bagunçado, quer dizer, agora já resolvido o problema da vida, agora os planetas começaram a bater um no outro, explodir, e aquilo foi uma confusão danada. Ele ficou doido com aquilo, né? Não conseguia parar e as coisas tinham que seguir até parar, né? Quando parasse ele poderia fazer de novo, porque ele não ia mexer com aquilo. Depois eu continuo. Depois do extermínio desse ciclope aí, que já era outra geração, aí vem os micro-organismos e depois eu continuo contando o que aconteceu com os planetas. Até mais!